Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite. Domingou, 20 horas, como todo domingo a gente tem um encontro marcado aqui para um tema, né? Uma aula, um tema, um encontro, uma discussão sobre algum tema relacionado a esse nosso mundo da educação financeira. Essa educação financeira que ela aqui é conversada, muito voltada para este público da mulher 40 a mais, essa mulher que ganha bem, até entende que ganha bem, mas ela entende que o dinheiro dela não está sobrando, o dinheiro dela não sobra para aplicar, né? Então ela tem ali uma dificuldade de fazer a aplicação financeira, ou ela está gastando com lazer, com algum tipo de culpa, porque, poxa, a situação ela tá ruim, ela tá ficando no 0 a 0 ali, o orçamento, parece que ela não tá construindo a vida, e como assim é que ela vai gastar com lazer, ainda ir para restaurante, ainda ir fazer farra, né? Então essa mulher, ela tem ali uma boa formação, tem um bom emprego, faz cursos, viaja, uma mulher de repertório, mas quando o assunto é finanças, que ela olha ali aquela grana que entrou na conta dela, ela diz, poxa, eu poderia fazer melhor aproveitamento disso. E eu não sei aonde é que eu estou errando. Eu não sei aonde é que eu poderia estar fazendo melhor para esse dinheiro significar mais saúde financeira para mim e para minha família. E um dos pontos importantes para você, né, porque eu estou digitando aqui, muito possivelmente, o teu perfil, é a questão dos empréstimos. Então, há aqui no nosso grupo pessoas que trabalham, ou servidoras públicas, ou funcionárias de empresas privadas, onde existem convênios com seus bancos para empréstimos consignados. Então, normalmente com características boas, com vantagens, tanto relacionadas a juros, prazo, carência, e aí em algum momento você precisando ou com medo de faltar, tinha aquela boa condição do consignado e foi lá, tomou empréstimos consignados e hoje vê que está um pouco sufocada, vai dizer, poxa, cara, aquela parcela ali do consignado que pega um pedaço do meu orçamento mensal, ele faz falta. Se eu tivesse uma forma de atuar nesse consignado de uma forma melhor, seria mais interessante, né? Ou para você que não é consignado, mas existem empréstimos bancários, aquelas linhas direto com o próprio banco. Então, o próprio banco ali te oferece linhas de crédito, você em algum momento tomou essas linhas de crédito e também está sentindo ali que aquelas parcelas, elas prejudicam de alguma forma ali o teu orçamento doméstico e a forma como você vem tentando organizar as tuas finanças, tá? Então, é para te dizer que essa aula é para você que tem esses empréstimos e que entende que atuando neles poderia melhorar em algumas coisas ali o teu orçamento, tá? Então, boa noite para quem está entrando aqui no ao vivo. Nelma acabou de me dar boa noite. Deixa eu avisar aqui para uma turma. Deixa eu colocar aqui no grupo da mentoria, porque eu quero explicar para vocês uma coisa interessante aqui sobre a mentoria, tá? Sobre esse assunto. Ricas, live, aula sobre empréstimos, iniciada agora no Instagram. Bora. Isso aí. Então, turminha tá avisada. Por que eu fui avisar agora no grupo das alunas, tá? A gente inicia hoje no grupo da mentoria, acho que a turma que está aqui já me acompanha, sabe que eu conduzo programas de mentoria, né? Então, esse acompanhamento que você me quer mais de perto junto contigo aí para esse seu processo de educação financeira, você entra aqui no nosso programa de mentoria e eu faço esse acompanhamento junto aí contigo. Então, a gente inicia agora uma jornada lá na mentoria, no Clube das Ricas, para todo mundo que tem empréstimos. Então, vai ser uma jornada, começando hoje, que é o que eu estou chamando aqui de aula zero, e vai perdurar aí um bom pedaço aí, vai pegar, eu acho que vai pegar até novembro, né? Claro que novembro, já estamos quase no final de outubro. Então, vai pegar aí um pedaço de outubro. Então, hoje aqui é uma aula zero para as alunas da mentoria que eu estou fazendo aberta, uma aula aberta aqui pelo Instagram.
Então, eu vou explicar para as alunas toda a trajetória que a gente vai viver entre outubro e novembro com estas aulas, tema por tema, passo por passo, porque elas vão ser assistidas por mim, cada um no seu ponto. Alguém me avisa aí se eu estou sem som, tá? Mas conforme eu for explicando a lógica da jornada para a aluna, eu já vou dando para vocês aqui, que ainda não são ricas, que ainda não são alunas, eu vou explicando o passo a passo da jornada, porque você já vai pegando a lógica de como é que você vai agir aí, tá? Ariadne, eu já quero entrar na mentoria para poder fazer parte dessa jornada. Então, me manda um direct que eu já te oriento. Ariadne, por algum motivo eu não posso entrar na mentoria, ou eu não quero, porque tua cara é chata. Tá tudo bem também. Você vai pegar a lógica do que eu vou te ensinar aqui hoje, que é o cronograma da minha jornada, da minha vivência com as alunas, e você vai aplicar aí na tua vida prática, beleza? Então, é uma aula, de fato, bem prática. Então, estamos com um som, sim, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui para vocês, ó, não quero saber dessas aulas onde eu fico falando, não. Bora conversar juntas, né? Primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte: todo mundo, vocês vão responder sim ou não, beleza? Todo mundo que tem empréstimo, que tem dívidas, é uma pessoa endividada? Sim ou não? Toda pessoa que tem empréstimos, ou seja, tem dívida, é uma pessoa endividada? Sim ou não? Me respondam aí, por favor. O que vocês acham? Olha que beleza. A pergunta é: toda pessoa que tem empréstimo, que tem dívidas, é uma pessoa endividada? Drica diz que sim, Mônica não, Silvia sim, Lúcia sim, Nelma não. Para vocês que responderam não, que no caso foi a Mônica e a Nelma, por que vocês acham que não? Considerando que esta pessoa tem dívida, tem empréstimos, e que vocês dizem, ó, o fato dela ter dívida, ela ter empréstimos pagando, ela não é uma pessoa endividada. Por que vocês acham que não? Tá? Eu vou elaborar isso aqui hoje com vocês, porque esse é um assunto, eu acho que esse é um abre portal interessante para essa jornada que a gente vai viver agora nos próximos, vai dar quase 30 dias aí de vivência. E quem não é da mentoria, fica na live, porque além de você entender a lógica da jornada que você pode aplicar aí na tua vida, algumas das aulas para as alunas vão ser aulas abertas e eu vou explicar quais são os temas, e eu acredito que esses temas aí eles podem interessar para vocês, tá? Já que você está aqui interessada nesse mundo aí dos empréstimos, tá? Então, quem tem empréstimos, quem tem dívida, é endividada ou não? E se não, por quê? Será por quê, né? Será se é só, eu achei que não, porque, né? Joguei aqui na loteria, acho que não. Há uma coisa interessante, então vamos ver o que a Nelma acha, ó, porque ela pediu um empréstimo, mas está organizada a longo prazo, assim consegue ter um carro, um apartamento. Para um monte de coisa aqui, quem está aqui comigo já há um tempo sabe que eu tenho uma filosofia de não manualizar, né? De não manualizar. Então, para poucas coisas eu gosto de dizer assim, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Porque cada cabeça é um mundo, cada estrutura tem suas próprias regras e seus funcionamentos. Então, eu vou partir disso aí. A Suzana falou, se essa dívida estiver dentro do orçamento, tudo certo. Yes! Beleza? A lógica do endividamento, quando eu digo eu estou endividada, é igual a eu perdi o controle. O orçamento está fora de controle. Aquela dívida que eu contraí e que a Nelma falou muito bem aqui,
que muitas vezes ela está se organizando a longo prazo, que ela compra um carro, que ela compra um apartamento, que ela compra uma joia, que ela paga uma festa de 15 anos da filha. Não necessariamente o fato de ter contraído o empréstimo e a dívida significa que ela está endividada. Quando eu digo para mim, olho para o meu espelhinho e digo, Ariadne, você está endividada, bebê. Quando você está endividada, não necessariamente é o saldo devedor, porque aí eu pego aqui, ó, o que a Nelma disse, sei lá, um carro, saldo devedor do meu financiamento do carro é 50 mil. O saldo devedor do apartamento que eu moro hoje financiado é 700 mil. E o saldo de um empréstimo consignado que eu fiz para poder mobiliar o apartamento é 70 mil. Sei lá mais os números que eu disse, mas essa pessoa aqui, 70, 750, 820 mil. Saldo devedor desta pessoa no Sistema Financeiro Nacional, 820 mil. Esta é uma pessoa endividada ou não? Então, exemplo prático. Alguém com saldo devedor no seu imóvel, do seu carro e de um empréstimo que ela fez para poder mobiliar o apartamento no total de 820 mil. Aí ela se olha no espelho, eu sou endividada ou não? Aí é bem o que a Suzana respondeu. Aquela parcela para dar conta dos 820 mil, aquela parcela mensal, dentro do orçamento dela, está dentro do planejado? Está dentro daquilo que os potes que a gente aprende quando entra na mentoria, e para quem está aqui nas lives comigo há um tempo já sabe, já me ouve falar dos potes? Não. Até porque, quando lá atrás o danado do cartão de crédito foi inventado, o crediário foi inventado, o parcelamento a dar com pau foi inventado, é aquilo que a gente diz, mas o cartão de crédito é o vilão, o crediário é o vilão, os parcelamentos são o vilão. Não, eles não são. As coisas, elas têm dois lados, ela tem um lado bom e ela tem um ruim, grande parte das vezes. Então, muitas de nós aqui só vive na casa, que vive porque teve a possibilidade de fazer esse financiamento, esse parcelamento, e assim com o carro, e assim com os móveis, e assim com a peruca que botou na cabeça, e assim com o botox, e assim com o que seja. Então, o problema não é ter contraído a dívida. O problema é que, na soma destas parcelas, aquilo superou o que teu orçamento dá conta. Então, você está com o cartão de crédito, você está com o financiamento do apartamento, você está com o do carro, e você continua... Som, me avisem se o som tá ok, e você continua colecionando parcelas, colecionando tudo, aí sim vai chegar um lugar de você dizer, Ari, eu estou endividada, preciso de ajuda, vou entrar na mentoria, porque eu preciso aqui equalizar essa situação. Ficou bem claro, gente, para a gente não olhar para a gente e às vezes para as outras pessoas e dizer que só o fato dela ter empréstimos e dívidas significa que ela é endividada, beleza? E o fato de tomar um empréstimo, o fato de fazer um financiamento, é algo bom ou é algo ruim? A resposta eu já dei na explicação anterior. Se aquilo estiver dentro do teu projetado, beleza. Mas qual é a grande parte dos erros que nós cometemos no passado e que podemos cometer no futuro se a gente não tomar cuidado? A gente não projeta, a gente não planeja. A gente tem dificuldade. E a gente passou aqui da mentoria os últimos 30 dias falando de planejamento. As alunas da mentoria que entraram no movimento de planejamento viveram os últimos 30 dias a gente falando de planejamento financeiro. Quem entra na mentoria sabe que uma das partes que eu mais pego pesado é a parte do planejamento financeiro. Se a gente não aprende a fazer isso de uma vez por todas para ser algo constante nos nossos dias, não é algo pontual, eu planejo hoje, sumo e volto depois, aí a dívida vem como desespero. Não precisa você aqui dizer, mas talvez tenha gente aqui nessa galera que contraiu empréstimos no momento do desespero mesmo. O cara não tinha alternativa. Não tinha outro jeito. Esse é o jeito mais doído, que ele pode ser revertido. Então, para você aqui agora, que a gente começa esse processo nosso
essa nossa trajetória de quase 30 dias voltada para empréstimos, nós vamos tanto ter aquele público que contraiu o empréstimo no desespero, cara, tava já amanhã, tinha um boleto importante, coisas graves poderiam acontecer na minha vida se eu não tivesse contraído, aí contraiu esse empréstimo do jeito que dava, e hoje essa parcela está aqui no teu colo, é uma batata quente que está no teu colo, então essa jornada vai ser para você. Pode ter também, certamente tem, o público que não foi no desespero, mas foi como é que chama? Na euforia. Ela contratou isso aqui parceladinho, aí depois isso aqui parceladinho, aí depois isso aqui parceladinho, e depois isso aqui parceladinho. E aí foi na euforia, na euforia, na euforia, e aí deu no que deu. E aí a gente tem ali um cartão de crédito em empréstimos de um valor, como bem a Suzana falou aqui, que está fora do planejamento, e aí sim a gente entende como endividada. Beleza? Então, como é que vai ser essa? E a gente bem sabe qual é o impacto disso, né? Quando a gente se sente endividada, porque tem um processo. Tem aquela mulher que já tem a sua parcela de empréstimo, que está ok no orçamento, não está atrapalhando ela viver os outros pontos importantes do orçamento, e mesmo assim ela está com a periquita elétrica desesperada, sem dormir de noite, porque tem um raio do empréstimo. Deixa de ser doida, né? Deixa de ser doida. É claro que o fato de você ter empréstimo, bora trabalhar, bora colocar um orçamento aqui para que todo mês a gente antecipe um pouquinho, porque de qualquer forma é uma dívida, tem juros e tal. Mas perder o sono com o teu planejamento feito, com o teu orçamento ok, não. Não, né? Mas não, você está endividada, a sua parcela está acima, a sua parcela de fato está atrapalhando a qualidade de vida em outros fatores. Quais são as consequências disso? Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Aquela mulher que está endividada, que é o jeito que a gente já entendeu o que é uma mulher endividada, quais são as consequências de uma mulher endividada, de uma pessoa endividada, né? Aqui o nosso mundo é da mulher, mas é uma pessoa. Então me contem aqui nos comentários, me ajudem a gente construir essa parte. O que é que acontece no sentido prático e emocional na vida de uma mulher endividada? Conta para mim. Vocês contem, viu? Me conta. Nelma me conta. Bia Betelli, que chegou agora, me conta. A Luciana conta para mim. A Denise. Vamos ver mais aqui quem é que eu quero ouvir. A Silene. A Suzana. Tem um monte de gente na live hoje, que legal. A Flávia. Flavinha, meu amor. A Lúcia. Lúcia, que bom que você está aqui. Silvia. Contem para mim. Consequências de uma mulher endividada. Drica, depressão. Desânimo para trabalhar. Verdade. Quem mais? Baixa autoestima, Lu. Muita preocupação, Mônica. Angústia, medo, Lúcia. Tudo para mim faz sentido. Desânimo para a vida. E no sentido prático? Estresse, Lu, muito bom. Todos esses, na minha concepção, vocês têm muita razão. Muita razão. Agora eu quero que vocês pensem no sentido prático também da vida. Que não é pior e nem é melhor, tá? Não é pior nem é melhor. Mas como todas vocês responderam muito bem os efeitos emocionais, ansiedade financeira e pânico, foda, viu, Lu? É isso aí. No sentido prático da vida, o que acontece como consequência na vida dessa mulher? Eu ia falar desanimada, como é que é? Endividada. O que acontece no sentido prático? Prático que eu falo fora aquilo emocional, né? Todas essas questões emocionais, em algum momento, levam para questões práticas da vida. O que acontece nas questões práticas da vida? Perda de autonomia, será que tem a ver com autonomia, né? Poder de escolha, né, Lúcia?
Autonomia é poder de escolha, é a gente pensar com a nossa própria cabeça e tomar as nossas próprias decisões. A partir do momento que a gente perde a autonomia, corremos o risco de outros nos guiar, outros tomarem as decisões, a gente ficar na mão de outras pessoas. Que foda. A Lúcia já veio com 2 pés no peito, porque pra mim, pra Ariadne aqui, meu CPF, pra mim, uma das consequências práticas mais duras é a perda da autonomia. Nelma fica desorganizada. O que é uma mulher desorganizada? Uma mulher desorganizada é que ou ela age e amanhã vai dar ruim, porque ninguém sabe se podia agir, se não podia agir, qual o tamanho do que podia agir, ou se ela não age, ela também não vive a vida, porque também não sabe até onde a mão dela vai. Essa é a principal questão de uma pessoa desorganizada. Se ela age, possivelmente está agindo desordeiradamente, porque não sabe, ninguém sabe o quanto podia agir, e se não age, fica sob medo o tempo inteiro e não vive. Mônica, privação. Privação. Quando empréstimos começam a dominar teu orçamento, ixi, deu ruim pro resto, né? Perda da independência, é isso aí, Lúcia, que tem um pouco comungando aí com a perda da autonomia, né? Bola de neve, Lu, maravilhoso, maravilhoso. Entra de ficar se reendividando, né? Vai fazendo a renovação da renovação da renovação, aquilo só vai aumentando, entrando novos juros, novos seguros, novos IOF, vai virando a bola de neve. A gente quando está nessa situação, que aquilo ali vai resolver, mas aquilo vai resolver no curtíssimo prazo, e é a hora de fato, entrar num processo de organização financeira muito drástico, porque senão essa bola de neve não vai ter fim. Drica, trabalhando mais por menor valor no desespero de quitar as dívidas. A gente perde o senso, né, Drica? O senso de onde é que está o meu valor em vender minha hora no valor correto, nem mais caro, nem mais barato. Nessa hora, não. Nessa hora, a gente simplesmente, tudo que der dinheiro vai sendo feito para poder fazer dinheiro. Lu Almeida, insegurança e desespero. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu vou falando isso, eu vou sentindo, sabe? Porque, né? Lembra que o quadro aqui é de uma mulher endividada, não é de uma mulher com dívidas. Acho que ficou bem claro para todo mundo o que é uma mulher endividada com dívidas. Ariadne, mas eu não sei se eu sou uma pessoa com dívidas ou endividada. Boa pergunta a se fazer. E só sabe isso, pelo empirismo. Tô vendo ali, a parcela é tão grande, tá comendo todo o meu dinheiro, então tá óbvio, né? Pela minha análise empírica, eu estou vendo ali que tá óbvio, de fato eu tô endividada. Ou entrando no processo de organização financeira, colocando ali a divisão dos potes, que eu bem ensino na mentoria, já ensinei aqui em algumas lives, para você entender se a proporção está equivocada. Aí nesse momento você vai dizer, eu não só tenho dívidas, não, eu também estou endividada. Beleza? Então, bom, se a gente já entendeu a divisão, a diferença entre uma mulher com dívidas e uma mulher endividada, e a gente já entendeu as consequências práticas e emocionais, bora agora, mão na massa, né, amor? Agora é a hora que né, menino chora e mamãe não sabe o que está acontecendo. Agora é a hora de caderninho na mão, porque eu vou passar esse passo a passo de como é que age a partir disso. Para as alunas, vocês podem anotar, claro, mas esse passo a passo, ele vai ser vivido nessa nossa trajetória. Então, cada um dos passos que eu for explicando aqui, eu vou viver com vocês. Eu vou ter uma outra aula para explicar detalhes, para passar exercícios, para pedir para vocês me mandarem os exercícios que vocês fizerem, os levantamentos que vocês fizerem. Então, vai ter a minha assistência na condução de cada um desses passos. Deixa eu lembrar aqui quantos são. Quer ver? Ó, tem a aula 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fora a aula 0 de agora, nós vamos ter outros 6 momentos. Esses 6 momentos são 6 aulas com as alunas. E para vocês aqui que ainda não são alunas, são 6 passos de onde é que vocês vão atuar. Dentro dessas 6 aulas, eu vou explicando aqui que vai ter alguns momentos que eu vou abrir as aulas aqui no Instagram. Então, eu já vou dizer a hora e o dia. Você vai agendar aí,
porque você vai ter essa aula aberta aqui junto com as alunas pelo Instagram, beleza? Então, bora lá. Hoje é dia 27? Não, 26, né? Então, hoje é dia 27. Amanhã, então é o passo 1. Amanhã, as alunas já vão ter uma aula comigo às 14 horas. Essa aula ficará gravada, então tanto você pode estar comigo no Zoom às 14 horas, e você que estava ou que não estava vai receber a gravação dessa aula. O compromisso com vocês, alunas, que se inscreveram para o movimento é: Ari, por algum motivo eu não pude estar ao vivo nessa aula. Vou receber essa gravação e eu tenho um compromisso para, em até 36 horas, assistir a aula. Porque esse negócio de vou assistir gravado, vocês sabem o que dá, né? Vocês sabem, né? Vai ficar gravado? Vai. Aí passa. Né? Então, assim, quem entrar no movimento é com compromisso de que não pôde, vai acontecer de não poder, 36 horas depois assiste, faz os exercícios. Beleza? Então, amanhã, às 14 horas, a gente vai ter o passo 1, que é chamado de mapa dos empréstimos. Então, eu vou fazer uma aula bem específica, bem detalhada, para explicar coisas importantes sobre relação a empréstimos, né? A gente tem aqui, comecei a live de hoje falando que tem empréstimos ali que são empréstimos direto com o banco, normalmente são linhas de crédito mais caras. Tem lá a questão dos empréstimos consignados, que em tese são com melhores condições. Tem também os próprios financiamentos de carro, de casa, de algum equipamento que você fez. Então, a gente vai fazer esse mapa. Aqui é um erro importante de quem, eu falo isso, né? Vivi 14 anos dentro de uma agência bancária, 11 desses anos como gerente geral de agência, e foi uma centena de milhares de vezes de chegar clientes de todas as classes sociais e chegar e dizer: tô com um empréstimo aí, vamos ver o que faz. Essa pessoa ela nem tinha noção do que tinha de empréstimo, nem tinha noção das condições desse empréstimo. Então, a aula 1, o passo 1 é dizer o que é isso aqui. Pode ser tão claro, tão óbvio, e a gente tropeça no óbvio. Quer dizer, boa parte dos nossos tropeços na vida, de fato, é no óbvio. Né? A gente não tropeça naquilo que não é óbvio. Quando não é óbvio, a gente está com mais cuidado. É igual quando a gente viaja para conhecer um lugar novo. Então, sei lá, vou conhecer Buenos Aires. Conhecer um lugar novo, Buenos Aires. Cara, tô programando a viagem, vai ser lindo, expectativa. Olho na internet, um lugar, um ponto em comum, peço referências, pego o avião, São Paulo, Buenos Aires, pouso em Buenos Aires. A partir daquele momento, a minha atenção, ela está em tudo. Eu estou atenta e, quiçá, tensa com relação a tudo. Por quê? Porque ali não é o meu óbvio, não é o meu dia a dia. Eu não sei sobre aquela língua, eu não sei sobre aqueles costumes, eu não sei sobre aqueles lugares. Não sei. Ali eu posso ser assaltada? Claro. Ali eu posso ser um golpe ali, sei lá, pode. Ali pode alguma coisa acontecer, pode ter um escorregão? Pode, ninguém está livre. Ninguém está livre. Mas a probabilidade maior disso acontecer é eu aqui na minha cidade. Somente na minha cidade. Então, quando eu estou na minha cidade, no meu óbvio, no meu aqui com costume, o som está com interferência? Patrícia diz que o áudio está ruim, Nelma está com interferência. O restante me disse a qualidade tá. Gente, já tem uns 2 ou 3 domingos que vocês estão reclamando do som. O que está acontecendo? Porque algumas dizem que tá ruim, outras que tá bom. Uai. Deixa eu colocar mais perto da minha boca aqui. Melhorou? Agora tá bom? Então, vamos lá. Então, a questão do óbvio é isso. Esse passo 1, que é o mapa dos empréstimos, coloquei aqui 2 microfones para ver se um compensa o outro. Então, a questão do óbvio
ela tem esse lugar de não banalize ele, não faz de conta que ele não acontece, porque é exatamente aí onde a situação ela pode ficar bem mais grave. Então, esse passo 1 é coisa bem óbvia. É abrir o teu contra-cheque e entrar em contato com o teu banco ou teus bancos e dizer, amigão, eu quero um extrato de todas as operações de crédito que eu tenho. Esse extrato não é não aquelas telas do banco. Sabe aquelas telas que o gerente vai lá e tira um print da tela ou tira uma foto da tela e te manda? Não é aquilo. É um documento oficial do banco que você nem precisa ter muito conhecimento para saber que aquilo foi gerado automaticamente ou se foi uma tela doida. Então a primeira coisa que precisa fazer é, e aí você vai fazer uma planilhazinha, amanhã eu vou passar essa planilha específica para as alunas aqui, onde você vai colocar ali qual é o nome da linha de crédito, você vai colocar qual é o banco que você tomou o empréstimo, você vai colocar ali qual a parcela que você está pagando hoje, sei lá, eu estou pagando hoje que eu falo é esse mês, né, gente? A 13ª parcela, de um total de 60 parcelas, com uma taxa de juros de X ao mês. Tem seguro prestamista? Vou explicar o que é esse seguro. Normalmente são seguros que colocam nas operações, tem ou não tem, e qual é o valor desse seguro. E qual é o saldo devedor final. Se eu tivesse o dinheiro agora na minha mão aqui, quanto seria? Então você vai fazer uma planilhazinha com todas essas operações de crédito. A planilha é depois que você receber todos esses extratos consolidados. Então é a primeira coisa que tem que estar na planilha. Ari, não tenho planilha, não uso planilha, não gosto de computador, nada. Então você faz num papel A4, bonitinho, organizadinho. Eu vejo pessoas falando aqui, Ari, eu posso fazer num papel, num caderno? Não tem problema absolutamente nenhum, isso aqui é só ferramenta. A grande questão é que não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que essa aluna falava para mim, eu posso fazer no papel? Eu dizia, pode. Faz aí, me manda foto. Nem ela depois sabia o que estava escrito ali. Né? Então faz, mas faz organizado, faz legível, faz com que isso seja possível objeto de consulta no futuro. Tá? Então faz isso organizadinho. Esse é o primeiro ponto, que é o mapa dos empréstimos. Aí a gente vai para a segunda aula, que aí vai ser dia 4 de novembro, às 19h30. 19h30. Então, você vai ter esse período de 28 de outubro até 4 de novembro para correr atrás dos bancos e em busca de todos esses contratos, não, olha só. Essa minha falha aqui foi uma bela falha. Eu não quero que você pegue neste primeiro momento os contratos, porque o contrato é aquilo que obviamente saiu no dia que você fez a contratação. Lá não vai ter, por exemplo, os dados do saldo devedor. O que eu preciso é o extrato consolidado, o extrato da dívida, tá bom? Então você vai ter esse período de 28 de outubro a 4 de novembro para pegar todos os extratos consolidados da dívida e você coloca nessa planilhazinha para não ficar com aquele monte de papel. Pega uma pastinha, guarda, porque para as ações de daqui a alguns dias pode ser que seja necessário. Você guarda ali, mas fica tudo bonitinho naquela planilhinha ali com este resuminho que eu acabei de mostrar aqui, que as alunas amanhã vão receber o próprio resumo delas. No segundo dia, na segunda aula, dia 4 de novembro às 19h30, aí você vai fazer o processo que eu estou chamando aqui de faxina financeira e teto das parcelas. Essa é uma parte bem legal. Bem legal. Bem legal no sentido de descoberta, né? Ela é braçal. Ela dá um trabalhinho de fazer. Mas aí é aquela coisa, tem que botar sangue no olho para fazer o negócio funcionar. Então, o que acontece? Eu fui lá, olhei aquela tabelinha que eu fiz na primeira aula, somei todas aquelas parcelas por parcela e vai dar ali, sei lá, R$3.000 de parcelas, né? Que é o total que eu pago de todas as linhas de crédito, é R$3.000. Beleza. Eu olho ali e digo, 3.000 é muito, não gostaria que fosse 3.000, eu gostaria que fosse menos, porque eu já entendi que tá atrapalhando o meu orçamento. Aí é nessa hora que eu, como bancária que fui lá atrás, recebia visitas de um monte de vocês, que vocês não vão fazer mais isso no banco, e dizer assim, ô gerente, é o seguinte, eu tenho uns empréstimos aí que dá um total de 3.000, eu quero baixar a parcela. Aí o gerente olha assim, tu quer para quanto mesmo? Ah, não sei não, vê aí o que consegue.
Rapaz, isso é perigoso de um tanto. Isso é perigoso de um tanto. Então, assim, eu, que sou essa cliente, né, hipoteticamente, não tenho noção no meu orçamento do quanto é que daria conta no meu orçamento em termos de parcela. Por mais que eu dissesse para esse gerente, eu sei, eu fiz lá a mentoria, estou fazendo lá a mentoria do Clube das Ricas, fiz a conta de A mais B, diminuindo de C, e tem que ser uma parcela de no máximo R$ 1.000. Pode ser que não seja possível. Pode ser que o banco não faça esse refinanciamento para encaixar nos 1.000, mas eu sei que é 1.000. Eu vou contratar de 1.500, de 1.800, pode ser que nesse primeiro momento não consiga, mas eu já vou entendendo qual é que é o número ideal para mim. Então, antes de eu saber qual é a parcela ideal, nesse meu exemplo, pago 3.000 e a parcela ideal é 1.000, antes de eu saber que é 1.000, eu preciso passar por esse processo de faxina financeira. O que significa essa faxina financeira? Vocês sabem que eu trabalho a metodologia que é toda voltada para dividir o orçamento em potes. E é no potes dos essenciais que estas parcelas dos financiamentos entram. Financiamentos e empréstimos. Então, o que precisa acontecer? Nessa aula 2, essa aluna vai ser incentivada a fazer, num curto espaço de tempo, um movimento de faxina que não é só relacionado a empréstimos, ao plano de saúde, ao supermercado, à operadora da telefonia celular, à academia, à escola das crianças, ou seja, em todos aqueles itens do bloco essenciais, ela vai fazer uma faxina. O que é faxina, amores? É tirar o de comer, passar morrer de fome? Não. É eliminar excesso. Eliminar excesso. Primeira coisa é eliminar excesso. Mercado que se ia sem lista de compra, mercado que se fazia sem saber limite, farmácia que se entra para comprar o medicamento necessário, mas vem com 500 creme, 300 chocolate, 400... Então, assim, é eliminar excesso num primeiro momento e, num segundo momento, colocar teto de gastos, moralizar. Né? Moralizar. Qualquer pessoa que viva em saúde financeira precisará chegar um dia que ela vai dizer: meus gastos estão moralizados. E os meus gastos estão moralizados porque meus gastos fazem com que eu viva uma vida no suficiente. Não falta nem sobra. É suficiente para me fazer feliz e me trazer uma vida agradável. Né? Então, esse processo é necessário. Eu não quero que você aqui, nem aluna e nem seguidora, né, que logo será aluna, chegue simplesmente e diga: baixa aí a parcela de 3.000 para onde for, sem você ter noção. Não adianta, sabe por quê? Porque vamos supor que teu endividamento seja de 850 mil, igual o exemplo que eu dei aqui no começo da live. E aí aparecesse uma fada madrinha que te colocasse na tua conta 820 mil reais, 850 mil reais. Essa fada madrinha chegou aqui e digo: toma aqui 850 mil reais. Só que aí a fada madrinha vai dizer o seguinte: não pode gastar com mais nada. Esses 850 é pra você quitar teus empréstimos, tá bom? Aí você diz: beleza, tá bom. Aí você vai lá, pega o saco de 850 mil, coloca aqui debaixo do braço, vai no banco, entrega pro banco e diz: banco, tô pagando tudo. Oba, beleza, 3.000 a menos no meu orçamento. O que vai acontecer depois? Se essa pessoa não passou por um processo de organização financeira e principalmente atuação no que significa o dinheiro na vida dela, quem aqui me ajuda a dizer o que vai acontecer com esta pessoa logo depois que a fada madrinha foi embora e logo depois que ela quitar as dívidas? E esse logo depois pode ser semana que vem, mês que vem, mas que vai acontecer hora ou outra. O que é que vai acontecer? Quem aqui acerta? Não é difícil, não. Bora ver se alguém me conta. Eu dou 3, eu dou 2, eu dou 1. O que é que vai acontecer? Vai se endividar novamente, né? Vai. O quanto vocês acreditam que isso é verdade, velho?
Lúcia, Maria do Carmo, Nelma, Bruno. O quanto vocês acreditam que, de fato, essa pessoa vai se endividar novamente? De 0 a 10. 0, não acredito nada. 10, acredito totalmente que essa pessoa vai se endividar novamente. Então, bora parar da gente se enganar de achar que a solução para a situação nossa está no externo. Precisa aparecer a fada madrinha para colocar o dinheiro. E essa fada madrinha é um exemplo bem tosco. Mas às vezes é Deus, tá? E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu converso com Deus o dia todo. Ele não me aguenta mais tanto pedido e agradecimento também. Mas de colocar, orar e vigiar, né? Ora, pede, e aí pede que seja aumento meu Deus, meu salário precisa aumentar, meu Deus, mas o mercado precisa aquecer, meu Deus, mas a fada madrinha não aparece, meu Deus, mas dá tudo certo pro vizinho, não dá certo para mim. É tanto externo, que a gente não cuida do que está dentro de casa. E o que é que está dentro de casa, pelo amor de Deus, a não ser a organização financeira? Amanhã que essa fada madrinha aparecer e quitar todos os seus 850 mil de dívidas e você estiver ou organizada financeira ou no caminho para, porque você já está tomando atitudes práticas, vai sobrar esses 3 mil e você vai fazer aí sim desse dinheiro aquilo que ele veio no mundo para fazer, porque é a utilidade do dinheiro no mundo, é a energia de multiplicar, a energia de viver bem. Boa noite, princesa. Mas enquanto não, esse erro vai ser repetido e Deus vai escutar tuas orações, a fada madrinha vai aparecer, o vizinho vai te ajudar e papapá, e de novo vai estar nesse fluxo. Por que eu quis perguntar a vocês o quanto vocês acreditam que isso é verdade? E aqui, pelo menos, todo mundo aqui que me respondeu 10, o Bruno disse que era até 11, né? Porque se a gente sabe que isso é verdade, todo mundo aqui que respondeu 10, 11, ou até quem não respondeu, de fato está cuidando da própria organização financeira de uma forma correta, consistente, diária, ou está esperando primeiro a fada madrinha resolver. Eu vou, Ari, juro que vou resolver. Quando a fada madrinha quitar, rapaz, depois que ela quitar, aí sim, mas você vai ver que eu sou outra mulher. Depois que a fada madrinha quitar, aí sim eu vou ser outra mulher. Né? Então, esse passo 2 tem a ver com faxina financeira para descobrir o teto das parcelas. E a faxina financeira não é só sobre os empréstimos, ou é muito menos sobre os empréstimos. É sobre todas as outras coisas que você vai moralizar e colocar teto de gasto. E você não vai fazer isso só depois que resolver os empréstimos, vai fazer isso já. Porque só depois é esperar que a fada madrinha venha. Tomara que a Ariadne me dê uma dica maravilhosa que eu vou lá e faço. Não, é agora. Faxina financeira é agora, porque enquanto a faxina financeira acontece, a gente age com os bancos para poder as parcelas lá chegarem num valor bacana. Juntou os dois e aí você vai dizer, não adianta ter feito todo aquele movimento com a Ariadne, resolveu, 3 meses depois está na pendura de novo. Então, movimento 2, faxina financeira e descobrir o teto das parcelas. Então, você vai pegar naquela tua planilha, as alunas vão receber amanhã uma planilhazinha, né, pra gente acompanhar, e vai ter um campo que você vai dizer assim, ó, teto máximo desejado para as parcelas. Nesse exemplo que eu estou cuidando aqui, R$1.000. Então, você vai descobrir ali na aula 2, que é R$1.000, e pum, clica lá R$1.000. Ou seja, eu vou fazer movimentos para que aquelas parcelas de 3 virem 1.000. Não sei se será possível, não sei se não será, não sei nada. O que eu sei é que eu já tenho uma referência para saber para onde é que eu corro atrás. Beleza? Bom, aula 3. Aula 3 vai ferver também. Não sei se é essa que eu quero deixar aberta. Não sei, pode ser. Que é a da portabilidade. Quem aqui já ouviu falar de portabilidade de crédito? Teve uma época que foi modinha, assim, em geral, né? Todo mundo falava de portabilidade, os bancos tudo trabalhando com portabilidade, meta de portabilidade. Menina do céu, eu tava no banco nessa época, era meta de portabilidade, a gente tinha que ir lá e bater na porta de todo mundo e dizer, eu compro tua dívida. Então, qual é que é a lógica? Tchau, meu amor, boa noite. Qual é que é a lógica da portabilidade? A lógica da portabilidade é o seguinte, você deve ao banco A, né? E o banco B
foi lá e chegou na tua casa e disse assim: ô, Vanessa, eu tô sabendo que você tem uma dívida, né? E essa dívida você já vem pagando. Não, normalmente a portabilidade é quando você está pagando regularmente. Atrasada não, tá? Quer dizer, pode acontecer de ter algumas portabilidades você em atraso, mas 99% aí é quando você está em dia com o pagamento das parcelas. Então esse banco B bate na porta da casa da Vanessa e diz: Vanessa, você tem umas parcelas lá no banco A, eu compro essa dívida. O que ela significa comprar? A Vanessa deve lá 52 mil, que é a soma de todas as parcelas vincendas, e o banco B diz: traz esses 52 mil para cá, que eu te coloco uma prestação de juros mais barata. Eu te dou algum tipo de incentivo, ou seja, as condições vão ser melhoradas para você. Por que esse banco B faz isso? Porque ele quer a Vanessa como cliente dele. Porque ele quer ganhar os juros daquela operação do futuro, né? Daquilo que ainda vai acontecer. Então é uma forma de encantar a Vanessa, dando um incentivo para a Vanessa vir ser cliente dele. Cuidado com a venda casada. Vanessa, eu posso comprar para você a dívida, mas você tem que fazer uma capitalização, você tem que fazer um seguro. Venda casada não pode, beleza? Temos que entender que o fato daquele crédito vir para o banco já é uma puta vantagem para aquele banco. Pode sim ser uma puta vantagem para você, né? Se você está indo lá é porque está sendo. Agora não esqueça que é uma puta vantagem para o banco. Então, cuidado com essa conversa aí que os bancos, os bancários e os a galera vai dar, mas aqui ficou a condição boa, mas você tem que fazer isso, aquilo outro. Só tem cuidado. Quis fazer o seguro, quis fazer a capitalização, o que você quis. Mas levar a ser condicionado não. Então a gente vai ter uma aula inteira sobre portabilidade. Como é que analisa se uma portabilidade faz sentido? Os custos envolvidos de uma portabilidade. Como é que faz na prática mesmo, né? Pega qual documento para levar para o banco te fazer uma proposta. O que acontece naquele momento em que o banco B joga no sistema pedindo a dívida para o banco A vai descobrir que você está vendendo a dívida para o banco B e aí vai chamar você e vai dizer assim: então, meu amigo, é o seguinte, estou sabendo que você está querendo ir embora, eu posso melhorar a condição, inclusive, do banco B. Ele, quando estava sozinho com você, a condição era aquela. Aí, quando você foi para o banco B, foi com a condição melhorzinha. O banco A vai melhorar a condição do banco B. Via de regra, é isso que acontece. Então, eu vou te passar os trambique, né? A coisa aqui. Mas trambique no jeito certo, viu, gente? Porque o povo, a gente acha que eu estou ensinando coisa errada, mas não. Vou ensinar o que acontece nos bastidores ali dessa negociação. Trabalhei com isso a vida toda. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, para as alunas ali no dia, a portabilidade vai ser dia 8 de novembro, às 11 horas da manhã. Então, vai ser essa aula aí. E para quem ainda não é aluna e que for seguir a vida sobre portabilidade, é pensar o seguinte: se eu já tenho aquelas prestações de 3 mil e eu quero que chegue a 1.000, e eu já fui no meu banco ver se tinha condição de diminuir, né? Porque banco nenhum vai diminuir 3 mil para 1.000 sem mexer em nada. É claro que tem que mudar em prazo, né? Tem que mexer em prazo. Então, às vezes, não melhorou a condição, etc., você vai estudar portabilidade. Quais são os outros bancos que estão ali a teu alcance que pode te fazer uma proposta de portabilidade? E outra, portabilidade, já adiantando aqui, ninguém bate o martelo na hora que o cara fala, não, tem que namorar primeiro. Qual é a sua proposta? Quais são as suas intenções comigo, né? Aí leva a proposta para casa, estuda essa proposta, as alunas vão mostrar isso para mim, a gente vai estudar juntas, vai validar, e aí sim, só depois é que volta naquele banco e diz: eu aceito casar, tá? Então, não é negócio de comer H de neguinho falando: tem que ser agora já e tal, se não bater o martelo hoje vai perder a oportunidade, não. Tudo conversa para boi dormir. Então, volta para casa, estuda, olha na planilha, vê se aquela parcela faz sentido, não faz, e vai lá e dá o ok. Então, esse é o item 3, né? A aula 3 de um total de 6. O item 4, que vai ser a aula 4, que é o que vocês vão fazer, aí essa aqui
vai estar no Instagram. Esse dia aqui, ó, gente, essa é que eu tenho certeza. As outras eu ainda não tenho certeza, não. Essa eu tenho certeza que vai ser uma aula aberta aqui no Instagram, dia 13 de novembro, às 20 horas. E eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui dia 13 de novembro, às 20 horas. É o seguinte, olha só a trajetória que você fez até agora. Você fez o mapa dos seus empréstimos, colocou tudo lá. Você fez a faxina financeira e descobriu o teto que você, né, dá conta que seria o melhor dos mundos. E você foi analisar a portabilidade. E já sabe o que é possível e o que não é. Nessa hora você não deu enter em nada. A gente só tá, ninguém decidiu nada. A gente só tá colhendo dados, colhendo dados. E supondo que nessa hora você já olhou e diz, rapaz, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim porque não vai ter banco com portabilidade suficiente, que melhore a condição suficiente para poder encaixar. Ou então, a diminuição é muito grande, né? Sei lá, minha parcela é de 5 mil e tem que cair para 1.000. A diminuição é muito absurda, nem que eu faça lá uma renovação, que eles me disseram que pode cair de 5 para 3, mas 3 eu ainda vou conseguir, vou ficar acabada. Ou seja, você já vai tendo, nessa época dos estudos, a noção se vai o banco atender ou não vai atender. Aí é nessa hora que essa aula aberta aqui vai funcionar, que a gente vai falar sobre a lei do superendividamento. Alguém já ouviu falar dessa lei? Existe uma lei que é do superendividamento e que a gente vai falar aqui sobre ela. O que é essa lei? O que é que ela considera como superendividamento? De que forma é que a gente aciona essa lei para dizer, ó, eu sou essa pessoa aqui que preciso, né, que alguém olhe para mim aqui porque estou super endividada, com base nas características dessa lei, e entrar com este processo, que aí os bancos vão receber. Então tem uma lei específica para isso. Não simplesmente com a boca aqui, eu sou super endividada, eu vou acionar a lei. Não, a gente vai estudar juntas o que é que essa lei ataca, o que é que ela não ataca, o que é que ela confere, quais são as possibilidades, o que é que você precisa fazer de forma prática para poder acionar a lei e resolver o teu problema. Então, essa daqui vai ser, sim, uma aula aberta para as alunas e para vocês aqui, 13 de novembro, às 20 horas. Algumas de vocês pode ser que seja ali levada, né, conduzida por mim, no sentido da gente acionar a lei do superendividamento, tá? O ponto 5, que vai ser a aula 5, será dia 14 de novembro, 9h30 da manhã. Todo mundo de remela na cara. Rapaz, 9h30 da manhã aqui eu já fiz coisa, viu, bicho? Acordo, o desgraçado do despertador aqui toca 5h30. 4 horas depois, que é 9h30 da manhã, eu já levei criança à escola, já fiz corrida, já fiz coisa. Não sei vocês aí, se acorda tarde ou não. Mas 9h30 para amanhã aqui já é dia alto. Então, dia 14 de novembro, 9h30, aula para mentoria, tá? Aula no Zoom. Já disse a vocês, algumas aulas serão abertas, mas eu vou avisar ali meio que em cima da hora. A não ser que essa do superendividamento, que eu já estou avisando. Então, essa 5, aula 5 aqui, que é o ponto 5, aí o nome que eu dei a essa aula é Arrumando a Casa para ir aos Bancos. O que significa arrumando a casa para ir aos bancos? Eu não vou para o banco com a cara de tonta, né? Simplesmente dizendo, melhora a minha vida aí. Eu vou juntar tudo aquilo que eu aprendi até agora na jornada de portabilidade, da lei do superendividamento, da minha faxina financeira, das simulações que a gente vai fazer juntas pelo próprio app, sem precisar ir no banco, né? Porque o app do banco já dá possibilidades ou não, há casos que sim, há casos que não, da gente renegociar ou de renovar o empréstimo por ali mesmo. Ou seja, com base em tudo isso e com a prestação que eu desejo, que eu já sei qual é a máxima que eu quero, aí a gente agora vai arrumar esses dados todos e agora sim colocar uma pastinha para ir para os bancos, para ir negociar caso a caso, só que não é negociar assim com cara de tonta, é negociar de forma orientada, com tudo que você já precisava colher até agora. Então, esse é o ponto 5, que eu preciso que vocês façam isso. As alunas vão fazer isso de forma assistida,
vocês vão fazendo isso aí sozinhas, se entenderem que topa que seja sozinha, tá? E o último momento, aí é o momento 6, que é o momento da decisão. Isso vai ser dia 19 de novembro às 19h30. Então, olha só, hoje é dia 27, agora eu esqueço que dia hoje. Então, começa hoje, 27 de outubro, e vai até 19 de novembro. E essa trajetória eu fiz onde as aulas vão ter uma diferença de 4 ou 5 dias. Por que eu coloquei 4, 5 dias? Porque eu poderia ter criado uma jornada onde todo dia eu fizesse uma aula. Aí o que acontecia? Sou ruim? Lelê, que meu som tá dando trabalho. Viu? O som piorou? E agora melhorou? Melhorou? Alô, alô, testando. Alô, alô, testando. Som ruim, Lúcia. Melhorou, não? Não melhorou. Testando, testando, assim perto da boca, melhora? Não? Tá chiando. Pera aí. Eu tô com um ventilador imenso aqui. Às vezes é o... Melhorou? Mas, rapaz, vocês vão me deixar no calor mesmo, né, velho? Os miserenta. Deixa perto da boca. Assim não tá bom, não, Suzana? Pra eu não precisar ficar segurando. Melhorou, né? Então, vamos lá. Hoje, 27 de outubro, até o dia 19 de novembro, é praticamente, né, quase 30 dias. E eu fiz o espaçamento entre 4 e 5 dias entre uma aula e outra, para poder vocês aprenderem a teoria, entenderem a lógica e ir para a prática. Fez a prática, fez os exercícios, fez o que foi pedido, volta para a aula 2. Por que eu estou contando isso? Porque quem não tiver nessa jornada, né, quem não for aluna ainda e não tiver nessa jornada, não entra e faz igual uma louca de dizer, aprendi todos esses passos, o último passo, que é o passo 6, eu ainda não expliquei, mas não sai agora dizendo, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer a quarta, a quinta. Isso não funciona. Aqui o método que eu uso na mentoria é avance 1%. É 1% por dia, todos os dias. Então, você vai pegar o ponto 1 e atuar nele 3, 4, 5 dias. Depois você vai pegar o ponto 2, atuar 3, 4, 5 dias. Nossa, Ariadne, mas se fizer assim, eu só vou no banco dia 19 de novembro, depois que eu tiver essa última aula. Vai ser muito melhor e muito prático, a não ser situações gravíssimas que estejam ali com perigo de, né, a pessoa ficar ali sem grana, inclusive para alimentação, para manter minimamente a casa. E esses casos não. Quem é aluna e que tiver em situações assim, me chama no particular e diz, Ari, vou precisar fazer um negócio aqui diferente enquanto o resto acontece. Mas não, a situação ela não é, ela é grave, ela é difícil, ela está me deixando desorganizada, mas ela não está me colocando em risco. Então, criem para vocês um cronograma onde faz o passo 1, vive 3, 4 dias. Faz o passo 2, 3, 4 dias. Parar com essa ideia de que tem que sair igual umas loucas para fazer tudo de uma vez só. A lógica é, aponta a direção, não sai da direção. A velocidade não é para ser olhada. Não adianta ficar empolgada com o assunto e querer fazer tudo numa semana que não vai funcionar. É avance 1%. 1% ao dia. Beleza? Então a gente finaliza dia 19 de novembro, quase um mês depois, onde eu chamei essa aula aqui de momento da decisão. Com todo o quadro analisado e apurado, qual é que é a decisão? Então é nessa hora que a gente vai olhar caso a caso. A aluna vai ter uma ferramenta para isso, então a aluna vai responder essa ferramenta, me enviar.
onde ela vai dizer qual é o teto máximo que ela desejaria, qual é a situação da portabilidade que foi oferecida a ela, se a lei do superendividamento contempla ela ou não, se a negociação administrativa com o banco, né, que é no ponto 5 ali, foi feita e qual foi a proposta. Então, com base em todas essas possibilidades, aonde é que eu chego? Então, vamos dar um exemplo daquela aluna que a parcela é 3 mil, que o mundo ideal dela era 1.000. E aí, supondo que com todo esse movimento que foi feito, onde ela chegou foi a possibilidade que ela chegou, ou através da portabilidade, ou através do próprio banco, ela chegou a 2 mil. Vamos supor, né? Cairá de 3 mil, o ideal era 2, era 1, não conseguiu, conseguiu a 2. Ela ainda não deu enter. Nesse movimento final é que ela agora vai pegar o seguinte, sabe aquele orçamento que ela faxinou, que ela está em processo de organização? A gente vai olhar a vida dela financeira considerando que a partir de agora será 2 mil ao invés de 3 e ver o impacto disso. Porque o impacto vai acontecer, né? É 1.000 a menos, gente. 1.000 já é um dinheirinho. Mas esses 1.000, de fato, vai fazer com que ela não continue no vício do cheque especial? O vício, porque não tem jeito, não sobra de outro dinheiro. Então, será se todo esse movimento não vai dar em nada? Vai sair de 3, vai cair para 2, mas ela continuará no vício do cheque especial, continuará nas parcelas do cartão de crédito sem fim. Então, será se é este o quadro? Aí a gente vai analisar cada caso. Aí aqui não há como eu dizer, se for assim, você faz assado. Se for esse, você faz daquele jeito. Porque aqui, cada mundo é um mundo. Então, essa aluna vai chegar para mim, a gente vai analisar e dizer assim, vale, não vale, é justiça, é acionando a lei, é administrativamente, ou a diferença desses 1.000 a gente tira em outra coisa e abre mão de uma outra coisa por um tempo. Aí é cada caso. Vai ter caso que vai dizer, pô, ficou lindo, caiu como uma luva, vamos lá, vamos fazer. Mas aí é de forma consciente. Eu vou no banco e dou um enter de forma consciente. Ou então, não tem jeito de ser administrativo, vai ter que ser via judicial. Que tipo de profissional? Precisa ou não de advogado? Se precisar, que tipo de advogado? E se precisar de advogado? Esse advogado cobra como? Paga como? Já que eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar esse advogado? Aí a gente vai chegar agora na tua formatação para entender que caminho é que você vai. Quase um mês depois da gente ter começado. Tá? Então, esse é o fluxo que eu quis mostrar aqui, apresentar para as alunas, para elas entenderem que vai ter um movimento necessário, vai ter um trabalho, mas ele compensa, porque ao final a gente vai dizer assim, aqui eu tenho já para onde seguir a partir de agora. Para você que ainda não é aluna, acredito, me contem aí, por favor, porque pelo menos a intenção foi essa, né? Mas o inferno está bem cheio de bem-intencionados. A ideia era te passar um cronograma de para onde você age, em qual sequência. Acho que o principal era te passar uma sequência. Não faz a coisa 5 antes da coisa 2. Não faz o ponto 3 depois do ponto 5. Então, fazer essa sequência, para mim, enquanto profissional aqui que está na área, faz enorme diferença. Não adianta ir amanhã nos bancos e já pedir para renegociar sem ter feito a faxina financeira, sem ter tentado a portabilidade, sem estar com os extratos do teu empréstimo atualizados na mão, tá? Então, me contem o que é que foi, né, interessante. Acho que eu queria muito ouvir de vocês, tanto alunas quanto não alunas ainda, o que trouxe para você de forma prática esse encontro de hoje, ou o que você vai acordar amanhã já fazendo de forma prática. Me dá uma devolutiva aqui sobre isso. Para mim faz muita diferença a partir do momento que planeja uma aula, traz essa aula para cá e vou dizer, cara, dentro lá daquela tela, naquela casa lá, aquela pessoa pegou uma frasezinha que ela vai colocar em prática, que ela vai colocar em ação. Então, às vezes é um aprendizado, às vezes é um insight, às vezes é uma dica. Então, me conta aí se foi bacana para ti e o que você leva já como ponto-chave, tá? Então, escreve enquanto eu quero dar aqui um recadinho final, tá? Escreve, gostaria muito que escrevesse para a gente ler aqui. Essa é uma semana, recadinho final aqui, finalizou já a live, tá? Finalizei o conteúdo enquanto vocês escrevem. Essa é uma semana bem importante aqui para a gente da mentoria.
Amanhã eu vou gravar, inclusive, um vídeo para colocar lá no feed, né? Lá no Instagram. Mas eu quero falar para vocês aqui em primeira mão, porque é a semana que vai acontecer o primeiro Encontro Nacional das Ricas, presencial. Ai, que vai ser lindo demais. A gente vai para uma cidade linda aqui do interior de São Paulo, cheia de verde, dentro da pousada, fechada pra gente. Tem um lago incrível. Nós, só mulheres, né, alunas da mentoria, vamos estar juntas no final de semana. Então, fazer de sexta a domingo umas vivências, tá? Então, a gente vai fazer vivências incríveis de sexta a domingo. Vai ser na cidade de Joanópolis. Nossa, o lugar é lindo demais, velho. Eu não sei se eu quero voltar para casa mais não. Não sei se eu quero voltar para casa não. Então, você só vai encontrar as ricas lá. E aí eu quero que vocês, de sexta a domingo, fiquem de olho nos stories, porque dentro do que puder, né, tem coisas que são sigilosas, tem coisas que são... tem que cuidar ali de quem está ali dentro, óbvio, mas vão ter alguns momentos ali que eu vou filmar, que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, para vocês entenderem a energia que acontece quando está aqui dentro, né? Uma mora em Porto Alegre, a outra mora em Belém do Pará, a outra mora em Minas Gerais, a outra mora no Macapá, mas quando a gente se encontra é um negócio diferente. A gente, por estar convivendo diariamente pelo Zoom, pelas atividades da mentoria que a gente faz em duplas, em trios, quando a gente se encontra é como se a gente já convivesse há milhares de anos. Então, é uma energia incrível. Então, até a própria confraternização, o encontro por si só já é maravilhoso, mas aquela imersão que a gente vai viver em tudo aquilo que eu acredito como filosofia de dinheiro, de comportamento, de psicologia e em outras áreas importantes, eu estou assim, fazendo a programação do evento de uma forma muito, muito cuidadosa, muito criteriosa, para que seja um final de semana muito incrível. E quis dividir para vocês aqui essa felicidade. A Su vai estar lá mesmo, contando os dias para esse encontro. Muito bom. Então, fiquem presentes aí nos stories para acompanhar. E aí, quem sabe, tanto as alunas que dessa vez não puderam ir, ou quem ainda não é aluna, entrar na mentoria, ficar de olho na segunda edição. Quem sabe a gente repete esse movimento, porque é energia de alma, né? Não é farra, mas é farra. Não é só estudo, mas é estudo. Não é só confraternização, mas é confraternização. É muito o significado de uma virada de chave e de alimento para a alma também, né? Bom, me parece que vocês gostaram aqui do bagulho, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Lu Almeida, foi excelente ter um fluxo. Janis Joplin, gratidão pela aula. A Lu, foi ótimo. O mais importante que fica para mim é que tudo passa pela organização. Nossa, Lu, tá? Beijo em você, porque de fato a gente pensa muito parecido. Maria do Carmo, foi excelente, obrigada pela aula. Nelma, gratidão. Lúcia, importante para mim a esperança de que tem um caminho. Gente, ninguém nesta vida caminha sem um foco de esperança. Quando a gente restabelece a esperança, o dinheiro não já vem para o bolso, não. Mas vem alimento para a alma para a gente poder acordar e agir. Maravilhoso, Lúcia, que bom. Maria do Carmo, faço minhas palavras da Lúcia. Esperança, né, linda? Muito bom. Simone, foi ótimo também estar aqui com vocês. Um beijo grande e até o próximo encontro com outro tema aqui que seja bom para vocês, para a gente conversar, para a gente colocar em prática, para a gente evoluir. Ó, até mais. Ari maravilhosa, Mariana, sua linda, um beijo, tô com saudade de você, viu, rapaz? Lu, grata pelo direcionamento, tamo juntas. Eba. Beijo, bom domingo, boa semana.